Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. E voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E voltamos com a nova edição do programa, que é, como dissemos, o Encontro do Espiritismo, e hoje, para reflexão, nós consultamos uma obra do espírito Emmanuel Vinha de Luz, pela psicografia do médium Chico Xavier. É este livro aqui que você pode comprar em qualquer livraria espírita ou lê-lo pela internet. Portal da FEB, PDF Vinha de Luz, que são 3 pequenos livros de mensagem em apenas um. E você pode ler em PDF pelo Google. É um livro de mensagem de muito valor espiritual, em que o autor, em sua sabedoria, comenta as passagens do Evangelho e das epístolas. E ele se baseia hoje no título da sua pequena crônica evangélica, no interior, ou seja, no reino interior, se referindo ao templo interior da alma. E ele cita aqui uma passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, 19, em que Paulo diz: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, mostrando a edificação, a construção da paz, da harmonia entre as criaturas humanas, cada um alimentar esse pensamento, essa ideia de paz interior no reino da alma. Mostrando também que Jesus, naquela época, a uma pergunta de um mancebo israelita: Senhor, onde está o reino de Deus? E Jesus responde: dentro de vós. Então, o culto interior da alma para encontrar o céu, a salvação, inicia desse culto interior da alma, porque o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de nós. É um tesouro que nós vamos descobrindo, garimpando esse terreno interior da alma, através do cultivo das virtudes, principalmente do cultivo da rainha de todas as virtudes, como diz o apóstolo Paulo, que é a caridade. Porque sem a caridade não há salvação. É o que o Espiritismo estabelece uma bandeira bem alta. Fora da caridade não há salvação. Essa daí não é fora do Espiritismo, não é fora das igrejas, não é fora da verdade, que cada um tem a sua verdade. É fora da caridade, não há salvação. Esta é a bandeira do Espiritismo, é o fundamento do Espiritismo, que deve ser, ao mesmo tempo, o fundamento de todas as crenças cristãs. Que nenhuma crença cristã se realiza na evangelização se não adotar: fora da caridade não há salvação. Não consegue. E então, o espírito Emmanuel, em seu comentário, em seu breve comentário, ele diz assim: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos, na massa. A influência do Evangelho é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto,
e nos referindo às massas humanas, ao povo, às criaturas reencarnadas, somos compelidos a verificar que toda transformação moral, mudança por dentro da alma, é vagarosa e não é fácil. É difícil. É isso que o Espírito está dizendo. E ele diz mais: não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, daquele que segue o Cristo, que para seguir o Cristo não é preciso ser um discípulo daquela época de Jesus, um apóstolo do Cristo, mas todo aquele que tem a boa intenção e se esforça para ser o verdadeiro cristão, este é o discípulo do Cristo, mesmo sem ser um apóstolo, mas é um discípulo do Cristo. Aí ele diz: cada espírito encarnado ou desencarnado possui o seu reino de sentimentos, quer dizer, seu universo interior de sentimento e de raciocínios, de ações e de reações, de possibilidades e tendências, de pensamentos e criações, que cada espírito encarnado ou desencarnado, ele tem um universo particular e tem esses sentimentos, cada espírito. Aí ele diz: nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas, na prática do bem. Bastará que o aprendiz se afeiçoe e siga o Mestre, o Cristo de Deus. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, do mundo material, o serviço estará perturbado, porque está muito preocupado com o mundo exterior e esqueceu da própria alma, do mundo interior. É isso que o Espírito Emmanuel está declarando em sua sabedoria. E ele continua: de igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos que tem em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, esse é o conselho do Espírito Emmanuel, para a nossa própria paz e equilíbrio e harmonia espiritual. Ele diz: não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal. Quer dizer, renunciemos ao mal e façamos o bem, é isso que ele está dizendo. Porque há muita gente, abrindo um parêntese, que chegam a dizer: eu não faço o mal, mas não fazem o bem. E não fazer o bem já é um mal. É o que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. Não fazer o bem já é um mal. Então, para progredir, para evoluir, é preciso renunciar ao mal e praticar o bem. Aí ele diz: não nos entreguemos, portanto, aos desequilíbrios de forças em homenagem, em apoio ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento, dos incompreensíveis. Aí ele diz: o caminho do bem para Deus é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos a paz. Se és discípulo do Cristo, aproveita a oportunidade na construção do bem e da paz e da verdade. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo,
jamais conhecerás o desamparo, nem tampouco o desespero. Conquistemos a paz. Esta é a mensagem breve do Espírito Emmanuel. E nós vemos aqui, prezados companheiros, que a conquista faz parte da conquista do reino de Deus dentro de nós. E a evangelização aos cristãos no mundo inteiro depende fundamentalmente dos ensinamentos do Cristo, da conquista da paz interior, como dizem os espíritos superiores. Ama a Deus, repetindo o que Jesus disse naquela época, ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. E não façais aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. Aí Jesus encerra, aí estão os ensinamentos dos profetas. Aí está a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí está todos os ensinamentos bíblicos encerrado nesse código moral que Jesus deixou aqui na terra. Não façais aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. E nós chegamos ao final, mais uma vez, do programa Encontro com o Espiritismo. E se você, nosso amigo, nosso companheiro, tem problema de obsessão, anda perturbado, anda com o gênio, com os nervos à flor da pele, temperamento forte, com vontade de matar ou de se suicidar, está em pleno desespero, procure o Espiritismo, procure o estudo do Espiritismo, procure um centro espírita mais próximo do seu bairro, faça um tratamento espiritual, leia à noite o Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma prece, crie o hábito de ler o Evangelho e fazer uma prece em seguida, pedindo a proteção de Deus e dos espíritos superiores. Estabeleça sua fé, crie a sua fé, para evitar ser criminoso, para evitar se matar, porque tudo isto, esse bom hábito e o tratamento paralelo na Casa do Espiritismo, onde se estuda as obras de Allan Kardec, são preservativos contra a cólera, contra a inveja, o ciúme, contra o mal de uma forma geral. E não esqueçamos que o Evangelho do Cristo é uma panaceia, ou seja, remédio para todos os males da alma. Inclusive, ao mesmo tempo, é preservativo para o suicídio, para a ira, para a cólera, para a raiva, para tudo o que é do espírito e é negativo. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o preservativo e ao mesmo tempo cura. Muita paz para todos e voltaremos com Encontro com o Espiritismo noutra oportunidade.